Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje venho trazer esse vídeo para falar um pouco sobre os novos conceitos que nós vamos ver aqui na unidade 3, nessa quarta aula. Vocês já receberam os exercícios relativos a essa parte teórica, né? Então, vou apresentar para vocês agora o que são as regras e os processos fonológicos, para que vocês possam melhor resolver as atividades que estão lá dispostas no e-aula, certo? Então, vamos falar primeiramente do que são os processos fonológicos. Quando nós falamos de processo, certamente nós pensamos em algo que se transforma, que se altera, de uma coisa para outra. E é justamente isso que acontece aqui. São transformações que acontecem nos fonemas, nós ainda estamos falando de fonemas, por isso processos fonológicos, que permitem com que eles sejam, por exemplo, inseridos numa palavra, suprimidos, que eles sejam fortalecidos, ou melhor, reforçados, que eles sejam modificados de lugar dentro da palavra, ou seja, se alterem na posição silábica ou de uma sílaba para outra. Então, esses processos incluem todas essas possíveis transformações, e eles ocorrem por alguns motivos que nós vamos ver agora. Então, os processos fonológicos, como eu já falei para vocês, eles incluem esses 4 tipos de transformações. 4 tipos de transformações, que nós vamos ver depois como sendo as 4 categorias maiores de processos, que incluem dentro delas outros processos menores e mais específicos. Esses processos eles podem acontecer em função de contexto linguístico ou extralinguístico, ou seja, ele pode acontecer por uma questão linguística propriamente falando, para que haja a redução de uma palavra, por exemplo, haja a transformação na sua constituição silábica, ou ocorre porque um fonema ele acaba se influenciando pela presença de um fonema próximo. E também pode acontecer por questões extralinguísticas, por exemplo, questões de regionais de fala, influências regionais de fala, influências de limitações que o indivíduo pode apresentar em sua fala. Enfim, todas essas coisas se incluem dentro de questões extralinguísticas para que haja o acontecimento de processos fonológicos. O que nós podemos também falar dos processos fonológicos é que eles são responsáveis por gerar alterações nas palavras e tornar essas alterações depois a forma canônica, ou seja, a forma oficial que a gente vê nos dicionários. Por exemplo, muitas palavras se alteraram ao longo da história para que elas sejam constituídas pelos fonemas que nós vemos hoje, Por exemplo, a palavra facto é uma palavra que sofreu a supressão de um fonema, ali um fonema que ocorria em final de sílaba, e se transformou no que nós temos hoje, a palavra fato. Então, esses processos fonológicos, eles são as causas das transformações, muitas vezes, que nós vemos nas palavras ao longo da história da língua, das línguas em si, já que os processos são aplicados em todas as línguas, conforme as suas necessidades de adaptação. Vamos passar agora, então, para a visualização das 4 categorias de processos fonológicos, que incluem processos menores dentro delas, e essas categorias elas estão justamente baseadas nessas formas de transformação que um fonema pode, porque um fonema pode passar, justamente a forma de transformação em outro, apagamento, inserção ou mudança de posição dentro da palavra. O primeiro processo de que nós vamos falar é o processo de assimilação, que gera a transformação de um fonema em outro. Por exemplo, aqui nós podemos ver a transformação de sã, que está aqui, esse grafema sã, ele pode ser representado na sua forma fonética como zã ou como sã, a depender do contexto em que ele está inserido. Por isso nós chamamos de assimilação, porque
neste caso aqui, né, ele se transforma por assimilar um aspecto de um fonema que está próximo dele. Aqui nesse caso, nós temos a assimilação da sonoridade. Eu já havia indicado para vocês no exemplo do vídeo anterior, né, em que nós falávamos de uma palavra em que havia justamente essa transcrição do S, aqui do grafema, do S como S, né, pelo fato de ele estar próximo de um fonema que também tinha o traço menos sonoro. Aqui nós vamos ver que nós temos dois pares análogos aqui de palavras, né, que permitem que a gente possa observar a produção de um mesmo som em um mesmo local, mas que esse som vai ser, no caso, apresentado como tendo características diferentes a partir do contexto em que ele se insere. Então, justamente aqui no exemplo da palavra mosca, né, nós temos aqui a transcrição de S, porque ele está próximo de um outro elemento que também é marcado como menos sonoro. E na palavra mesmo, nós vemos aqui a transcrição do Z, né, de Z, aqui ele vai ocorrer com uma forma mais sonora, porque ele está próximo do fonema M, né, que apresenta esse traço mais para a sonoridade. Então, nós vamos ver aqui que há essa influência de um fonema no outro que está próximo, né, que é seu vizinho aqui nesse ambiente fonológico. O próximo exemplo que nós nos referimos aqui é um exemplo de assimilação da altura vocálica. O que acontece aqui? Nós temos a palavra menino, né? Nós vemos que na sua constituição fonológica, e também na forma gráfica, nós temos ali o fonema E, né? Depois nós temos o fonema I, no quesito vocálico, né? Depois o fonema O. Na transcrição fonológica seria a mesma coisa, nós teríamos ali a transcrição do fonema E, a transcrição do fonema I e depois o fonema O, né? Nesse sentido de descrição vocálica. Na nossa produção, nós geralmente vamos nos deixar influenciar, ou melhor, influenciar as demais sílabas que não possuem a tonicidade, ou seja, as sílabas que são átonas, né? Vão ser influenciadas pela altura vocálica da vogal que está na sílaba tônica. Então, aqui nós temos a palavra menino, a sílaba tônica é essa aqui, o ni, né? Em que nós temos uma vogal alta. Portanto, nós podemos ver aqui que nesse caso, né, já que nós temos vogais que são próximas aqui do i, na nossa tabela de traços, como nós vamos ver, elas não são vogais que têm o traço mais alto, mas elas são médias altas, né? Nessa escala de altura das vogais, o E e o O, elas estão perto do I na altura. Vai acontecer essa elevação dessas duas vogais, né? O E, então, ele vai ser produzido como I, e o O, ele vai ser produzido como U. Então, nós vamos ter aqui uma transcrição da palavra menino, em que essas duas vogais aqui, o E, esses dois fonemas, né? O fonema médio-alto E e o fonema médio-alto O, eles vão assimilar a altura da vogal I, que é uma vogal alta, e vão se transformar em I e também em U, né? O O se tornando uma vogal alta, ele, por ser arredondado, ele se torna a vogal U. Então, aqui acontece justamente essa assimilação da altura vocálica. O próximo exemplo, então, de processo fonológico que nós vamos ver aqui é relacionado à estrutura silábica. Então, aqui nesse processo, nós vamos ter uma alteração na estrutura silábica a partir da transformação dos fonemas. No primeiro exemplo que nós vamos ver aqui, nós temos a palavra podre, que vai justamente, né, assumir um outro padrão de estrutura silábica a partir da transformação de um fonema, ou seja, aqui nós temos um padrão de estrutura silábica consoante-vogal, e a partir da transformação desses dois fonemas aqui, nós vamos passar a ter um padrão CV, ou seja, consoante-vogal. Então, muitas vezes a palavra podre, por exemplo, ela é produzida como pode, né? Para nós, pode ser até que não seja muito comum, mas em muitos falares do português brasileiro nós temos essa forma de produção da palavra podre, né?
como pôde, sendo bem comum. Então, aqui nessa redução, né, de um dos fonemas, ou mesmo o apagamento dos dois, né, e transformação aqui numa forma africada, né, esse j africado, nós temos a transformação para um padrão CV, porque nós vamos ter aqui uma consoante, né, e uma vogal, deixando de ter esse padrão CCV, né, consoante, consoante, vogal. No próximo exemplo, nós temos uma alteração da posição silábica, e aqui, na verdade, da sílaba em si, né, uma alteração de uma movimentação de sílaba para sílaba de um som. Então, aqui nós temos permuta ou metátese, né, onde ocorre essa transformação, aliás, migração, né, de um som de uma sílaba para outra. Então, na palavra iogurte, nós temos uma transcrição como iogurte, né? Essa produção do R, ela vai acontecer na primeira sílaba e não mais na segunda sílaba da palavra. E também aqui nós temos, claro, essa produção do t, né, como ch, como acontece justamente na maioria dos falares, porque nós não falamos iogurte, nós falamos iogurte, né, nos casos mais comuns, quando não há essa metátese, a permuta, alteração de um som para outra posição silábica, ou aqui, como é o caso aqui, né, para outra sílaba em si, porque ele saiu de um final de uma sílaba para o final da outra sílaba. No próximo exemplo da palavra pacto, né, nós vemos aqui que há a inserção de um elemento, né? Inserimos essa vogal ali, porque nesse caso da palavra pacto, há um elemento um pouco incomum dentro da língua portuguesa, ocupando a posição pós-vocálica, que é justamente esse elemento aqui, né, o c. Na língua portuguesa, geralmente, as plosivas elas não vão ocupar finais de sílaba. Então, como acontece aqui essa ocorrência de elemento atípico, para que o falante possa ter mais conforto, ele acaba muitas vezes inserindo uma vogal após essa plosiva e constrói, assim, uma nova sílaba. Então, essa palavra, que teria somente 2 sílabas, ela passa a ter 3 sílabas, uma decorrente da transformação, da inserção de um novo elemento aqui, né, desse som, do I, que vai fazer com que o K e o I formem uma nova sílaba, um novo elemento dentro da palavra. Então, por isso, dizemos que aqui há a inserção ou epêntese que faz uma transformação da estruturação silábica dessa palavra pacto. O outro processo de que nós vamos falar, ele se refere ao enfraquecimento ou reforço de alguns sons, né? Esses sons, eles geralmente se modificam de acordo com a sua posição na palavra, se eles estão em final de sílaba, ou melhor, se eles estão em sílaba inicial, final, medial, enfim. Aqui nós vamos ver um caso na palavra pêssego, né, que acontece o enfraquecimento. Esse enfraquecimento é um processo bastante comum visto na língua portuguesa, porque nós temos algumas palavras proparoxítonas, né, como pêssego, lâmpada e fósforo. Essas palavras, elas são palavras atípicas, né? Elas são palavras em menor número na língua portuguesa. Geralmente nós temos palavras paroxítonas, como pesco, né, que é uma palavra que se tornou paroxítona, conforme eu já vou explicar para vocês. Então, esse enfraquecimento, né, geralmente ele se aplica a uma vogal da segunda sílaba, né? Ele se aplica a essa vogal para que haja essa supressão silábica e se reduza essa constituição da palavra como sendo de 3 sílabas e o acento recaindo aqui no P, né? Ficando para 2 sílabas e se tornando então essa paroxítona mais comum, mais fácil de ser produzida. Então houve aqui houve o enfraquecimento do E, né? E esse S, ele passou a ser a parte da primeira sílaba, né? E se tornou, então, uma paroxítona aqui, ok? No próximo exemplo, nós temos o caso contrário, nós temos a palavra 3, em que há um reforço.
Claro, aqui nós temos uma palavra monossilábica, né? Então não é o caso de ser inserida uma nova sílaba nem nada, né? Não houve o reforço de nenhuma sílaba específica em contraparte à outra, porque só existe uma. Mas aqui houve o reforço porque houve a inserção dessa semivogal ali ao lado do E. Isso é bem comum e nós já vimos também num exemplo lá que eu dei para vocês no outro vídeo, na palavra xadrez, em que pode acontecer essa ditongação, essa inserção da semivogal após uma outra vogal que já está ali, ocupando o núcleo da sílaba, reforçando essa sílaba. Portanto, aqui há esse processo de reforço, né? Que se trata, então, da modificação da forma como a sílaba está disposta ali na palavra. Então, pessoal, todos esses processos que foram apresentados para vocês aqui, né? Eles são apenas alguns, na verdade, são os mais comuns. Nós temos ainda outros processos que podem acontecer, que são menos típicos, menos comuns. E todos esses processos, eles nos explicam porque muitas vezes a forma de descrição da palavra na transcrição fonológica é tão diferente da transcrição fonética. Porque, lembrando, né, na transcrição fonológica, nós vamos sempre respeitar a existência, ou melhor, a constituição fonológica, né, dos fonemas que estão ali dentro daquela palavra e que a tornam tal palavra. Então, se nós fôssemos transcrever, por exemplo, a palavra pêssego, fonologicamente, nós transcreveríamos, né, conforme ela deve ser, né, o p, depois o e, depois o s, depois o e, o g e o o, né? Não haveria essa supressão. Então, esse processo fonológico, ele é indicado e ele é possível de ser percebido justamente quando há a transcrição fonética, porque é ali que acontecem essas transformações que o falante aplica, né, na constituição fonológica de uma palavra. Bom, passando agora ao último processo fonológico de que nós vamos falar, né, é o processo de neutralização. Esse processo, na verdade, ele já é um pouco conhecido de vocês, porque nós falamos dele lá no início, quando nós falamos de fonemas, conceito de fonema, arquifonema, de alofonia, enfim. E esse processo ele trata justamente daquele processo em que dois fonemas, em um determinado contexto, eles perdem a diferenciação fonológica. Por exemplo, aqui na palavra fase, né, nós temos essa diferenciação, essa neutralização entre o E e o I. Ou seja, aqui o E e o I, eles perdem diferença de sentido e o E, mesmo sendo produzido como I aqui, né, ele não altera o sentido da palavra. Aqui nós temos um outro tipo de neutralização, né, que é quando acontece, por exemplo, semivocalização. O que é a semivocalização? É quando um fonema que ele é consonantal, ele é mais consonante, lá na nossa tabela, ele acaba se transformando numa semivogal. É bastante comum a gente ver isso entre o lhã e o iã, essa semivogal iã, né? Aqui nós temos o exemplo da palavra olha, que na transcrição fonética seria descrita como oia, né? É comum a gente ver em alguns falares do português brasileiro essa forma de pronunciar o lhã, né, como oia. Então, a semivocalização também é um processo que está dentro desse processo maior, dessa categoria maior, que é a categoria da neutralização. Um último exemplo que nós podemos dar é justamente esse aqui, que também é bem comum, né? Que é o rotacismo, que é um nome bem interessante. Por quê? Porque nós temos a transformação de um outro fonema, que geralmente é o lã, né, num rã. Então, aqui na palavra anel, nós vamos ter uma produção aner, né? Nós vamos ter essa produção com uma produção desse rótico retroflexo, né, gente? Então, ele sendo um pouco retroflexo, geralmente ele está atribuído àquele dialeto que eu já mencionei para vocês, aquele falar, que é o falar do interior de São Paulo, que é chamado aqui no nosso país como um dialeto caipira, né?
Então, acontece esse caso aqui do rotacismo. E em muitos outros ambientes isso também pode acontecer, né? O que é legal de falar para vocês é que essas transformações, né, que acontecem aqui no processo de neutralização, como nós já vimos antes, não acontece a modificação de um fonema para outro bem diferente do que ele era originalmente. Então, aqui nós temos o lã, que se transforma num rótico, né? Mas nós sabemos que o lã e os róticos, eles são parentes lá na nossa tabela de traços. Eles compartilham de muitos traços, né? Eles possuem muitos traços em comum e fazem parte de muitas classes naturais. Inclusive, a principal classe que a gente pode determinar como sendo uma para os dois, né? É a classe das líquidas. Só que o lã, ele faz parte das líquidas laterais, e os róticos todos, o urã, o TEP vibrante, né? Eles são líquidas não laterais. Então, eles são parentes sim, por isso eles conseguem se transformar um no outro. Aqui é a mesma coisa, né? O lhã e o iã, se a gente parar para pensar, eles não têm uma diferenciação tão grande assim, porque os dois podem ser classificados articulatoriamente falando como sons palatais, né? Essa aqui é a nossa lateral palatal. A gente vai ver que ocorre esse direcionamento da língua em direção ao palato na hora de produzir o lhã, né? Se a gente falar olha, a gente vê que a língua ela se direciona ali para aquela parte do palato, né? Parte dura ali do nosso trato articulatório, que é o palato. E o iã, a mesma coisa, né? Iã. Então, a língua, claro, ela não vai ter essa palatalização tão evidente, mas a gente vê que ocorre sim esse direcionamento da língua na hora de produzir essa semivogal. Por isso que ela se transforma numa na outra, né, gente? Porque eles têm essa proximidade, esse parentesco articulatório aí, tá bem? Então, encerramos aqui essa parte que fala dos processos fonológicos, esses quatro tipos de transformações que podem ocorrer nos fonemas, que podem alterar a sua constituição, aliás, que podem alterar a constituição silábica das palavras, né? Por meio de apagamento, de transformação, de inserção, de enfraquecimento, enfim, todos esses processos que nós vimos aqui nos exemplos. O que nós vamos ver agora são as regras fonológicas. As regras fonológicas, elas são justamente formalizações que permitem a indicação da ocorrência de processos fonológicos. Essas regras, elas nos mostram onde pode ocorrer, por exemplo, um apagamento, uma inserção, no que sentido, né? Em que sentido? Se é em final de sílaba, se é em final de palavra, se é no início da sílaba, se é em contexto tônico, se é em contexto átono. Então, existem alguns símbolos que nos ajudam a entender como que esses processos são aplicados, e esses símbolos eles nos servem justamente para formalizar, né? Ou seja, para apontar ali numa forma descrita, né? Numa forma legível, palpável, onde que um processo é aplicado, sem que seja necessário fazer uma descrição escrita ou um apontamento de forma aleatória. Enfim, essas regras aparecem justamente para isso, para que a gente possa ter uma só forma de indicar como os processos acontecem. Então, nós vamos dar uma olhada aqui em alguns dos símbolos que indicam, né, onde que essas regras, onde que esses processos acontecem, onde que podem acontecer e como que esses símbolos vão atuar para indicar o acontecimento desses processos. O primeiro símbolo que nós vamos olhar, né, é justamente esse traço. O traço, ele tem uma função bastante simples, ele serve para indicar justamente a lacuna onde um segmento vai ocorrer. Então, na regra, geralmente a gente formaliza assim, né? Nós colocamos ali que um elemento, aqui no caso o lã, ele vai se transformar em outro elemento, que é o uã, né? Ele vai, por exemplo, o lã vai ser produzido como um uã num contexto tal, que vai vir sempre depois da indicação dessa barra aqui, tá? E esse contexto tal, esse espaço onde o uã
ou vai ocorrer, vai ser produzido, é marcado pelo traço aqui, por esse traço, tá bem, gente? Então, o traço serve justamente para isso, para marcar ali o lugarzinho, né, a cadeira, vamos dizer assim, o espaço onde esse som se acomoda, né, dentro dos contextos específicos. Então, é para isso que o traço serve. Nós temos aqui também esse traço, né, esse próximo traço, que é o cifrão, né, gente? Esse próximo traço aqui, aliás, esse próximo símbolo, ele indica o limite entre sílabas, né? Então, quando a gente for formalizar, ou seja, fazer essa construção aqui, né? Mostrar, por exemplo, que um elemento, que aqui é o s, se transforma, ou seja, é produzido como um z, né? Esse fonema aqui, o s, é produzido como um z, a gente vai mostrar em que ambiente ele está sendo produzido como Z. Aí nós temos aqui o traço, que está um pouco grande aqui, mas é esse mesmo traço aqui, né? Que é o lugar onde ele vai ocorrer. E o cifrão vai mostrar que é aqui um limite entre sílabas. Então, esse S vai ocorrer, ser produzido como Z, num espaço que representa limite entre sílaba, né? E que na próxima, a próxima sílaba vai ser mais sonora. Essa marcação aqui do traço está indicando que o próximo ambiente, depois do final da sílaba, ele é constituído por um elemento mais sonoro. Então é isso, gente. Ele vai ter sempre o espacinho ali onde ocorre o elemento, como indicado aqui em cima, tá? E do lado desse espacinho vai ter o símbolo que vai indicar a característica daquele ambiente ali. E nesse caso aqui o cifrão marca o limite entre sílabas, que pode ser tanto em final de palavra quanto no meio de palavra, tá, gente? Então, aqui geralmente a gente vai ter outro elemento que está aqui embaixo, que eu já vou falar para vocês, que é o final de palavra. Então, esse aqui marca geralmente limite entre sílabas dentro de uma palavra. Vamos dizer que essa regra aqui, ó, ela se aplica dentro da palavra mesmo, que eu tinha mencionado para vocês anteriormente. Ó, nós temos aqui um fonema, né, o s, que ele é produzido como z, dentro do final daquela sílaba ali, dentro da palavra, no final da sílaba, né, final da primeira sílaba e início da outra, ou seja, um limite, em que o próximo elemento que vai aparecer depois desse limite de sílaba é mais sonoro. E o próximo elemento que aparece depois desse limite de sílaba é o m, que é mais sonoro. Então, a palavra mesmo poderia aparecer aqui, né, como apresentando o exemplo de aplicação de regra que a gente vê aqui, tá? O próximo símbolo, né, que é o jogo da velha, ele marca o final de palavra. Agora sim, nós temos final de sílaba e final de palavra. Então, aqui, por exemplo, nós temos um fonema E, que vai ser produzido como I, no final de palavra. Aqui marca a gente sabe que é final de palavra porque tem esse símbolo aqui que indica. E tá aqui o traço, né, que indica onde o segmento vai ocorrer. Ele ocorre aqui, né? E aqui é o final da palavra. Por quê? Porque está sendo indicado pelo jogo da velha. E a gente sabe que nesse ambiente aqui, nós temos a circunstância do menos acento. Então, o E, ele vai ser produzido, o fonema E, ele vai ser produzido como I, em final de palavra, numa circunstância de menos acento. Ou seja, aqui, nesse ambiente, que é final de palavra, vai haver um contexto de atonicidade. Não tem acento recaindo aqui. Então, é interessante pensar também, né, que nós sempre vamos ter essa indicação do que circunstancia ali o contexto em que os símbolos estão sendo aplicados. Aqui no caso do final da sílaba, nós tínhamos ali uma circunstância em que o próximo elemento era mais sonoro. Aqui, como é final de palavra, né, nós não temos mais nada depois, provavelmente essa circunstância aqui, que é menos acento, ou seja, que é átono, né, ela vai recair sobre a própria sílaba aqui. Então, em contexto átono, né, o E vai ser produzido como I, desde que esteja em final de palavra, ok?
O próximo símbolo que nós vemos é essa barra inclinada. A barra inclinada, além de servir para indicar, né, os fonemas, ela também serve para indicar que a partir dali, a partir da barra, né, a partir de onde está a barra, nós vamos ter o traço e o lugar onde ocorre o som. Então, primeiro a gente vai mostrar que um som, que o fonema, pode ser produzido como outro som, um fone ou outro fonema neutralizado. Depois a barra para inserir o lugar onde esse fonema vai ocorrer. Aí tem ali o traço, que é o lugarzinho que vai apoiar a ocorrência, né? E o contexto seguinte, ou a marcação de final de sílaba, ou final de palavra, ou acento, ou não acento. Aqui, na verdade, nós temos um i. Então, nós temos a indicação de que o t, o fonema t, ele vai ocorrer como ch, depois da barra, porque a barra indica que é ali o ambiente, né? Indica a abertura do ambiente, vamos dizer assim, em anteposição ao i. Então, o t, ele ocorre como ch antes de i. Ok? E o próximo sinal que nós vamos ver, né, o próximo símbolo é o mais, sinal de mais, que marca a fronteira interna dos fonemas. Então, ele não marca necessariamente o final de sílaba, ele vai marcar dentro da palavra, né, as divisões morfológicas. Então, a gente precisa retomar aqui um pouco dos conceitos da morfologia para poder entender aonde que esse sinal de mais atua. Aqui nós temos a palavra menina, né? Nós temos o radical, aqui o menino, né? Por que é o radical? Porque aqui nós poderíamos ter outro elemento, né? Nós poderíamos ter, por exemplo, o, né? Poderia ser meninos. E aqui nós temos a marca de plural. Então, esses aqui são morfemas que se adicionam ali, né? Eles são adicionados ao radical. Então, esse sinal de mais, ele justamente marca esses espaços entre os morfemas, tá? Ele é um pouco menos utilizado que os outros. Na verdade, nós vamos ter, geralmente, um uso mais recorrente desses esses outros sinais que eu mostrei para vocês, para indicar a ocorrência de um fonema com uma produção diferente da que ele apresentaria, né, em um contexto X, como é o caso aqui, tá? Então, esses vão ser mais recorrentes. Então, pessoal, para que a gente possa encerrar esse vídeo, vou apresentar para vocês aqui como que acontece a aplicação das regras na ocorrência de um processo fonológico, né? Para que possa se formalizar a ocorrência desse processo fonológico. Então, aqui, uma representação dos fonemas, nós temos a representação subjacente. Quando ocorre a aplicação de uma regra fonológica, nós dizemos que acontece a representação de superfície. Por quê? Porque a partir da ocorrência da regra fonológica, um fonema, que é X, passa a ser produzido como Y. E isso tudo a gente pode ver a partir da formalização que nós temos aqui embaixo como exemplo, né? Quando acontece um processo, por exemplo, aqui nós temos o processo em que o E passa a ser produzido como I, num ambiente de final de sílaba, ou melhor, de final de palavra, porque nós temos aqui o jogo da velha, e este final de palavra, ele é átono, né? Porque nós temos aqui a indicação de menos acento. Então, nesse contexto aqui, nós vemos que E, ele passa pelo processo de elevação, né? E também pelo processo de neutralização. Nós temos dois processos englobados aqui, porque E e I se neutralizam, passam a ter a mesma valência dentro da palavra, por exemplo, doce, né? A palavra doce, nós temos uma produção de E, aliás, de I no final, em que há a substituição do fonema E, né? Sem que haja uma distinção de sentido. Então, ocorre aqui o processo de neutralização entre esses dois sons. E também acontece o processo de elevação, porque E, que é uma vogal média alta, se modifica para I e acaba sendo produzido como uma vogal alta. Então, por isso, a elevação. E essas regras que nós vemos aqui, né, gente,
aqui todas as regras aplicadas perfeitamente, a barra que indica o início do ambiente, o traço que indica onde que vai ocorrer o som, o sustenido ali que indica se é final de sílaba, se é final de palavra, e também aqui a circunstância, nesse caso nós temos a circunstância, que é a circunstância de atonicidade. Então, por meio dessa formalização, nós vemos que acontece exatamente o que está descrito aqui embaixo, que a vogal E é produzida como I em final de palavra, e faltou dizer que é final de palavra átono. Ok? Então, gente, seria isso. Espero que vocês consigam resolver os exercícios a partir das explicações desse vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo chat do eAula ou pelo e-mail, como vocês já sabem. Desejo então a todos um bom trabalho e até a próxima!